Meus amores, tudo bem, gente? E o vídeo de hoje vai ser sobre uma super aula de design com rena. Bora lá? Nesse vídeo aqui, nessa aula aqui em questão, a gente vai aprender a fazer a epilação na cera, tá, gente? Já vou iniciar o design dela fazendo a higienização dessa pele. Utilizei uma espuminha com um sabonetezinho neutro. E com o auxílio da escovinha eu vendo fazendo a higienização da sobrancelha dela em movimentos circulares e de sentido do crescimento do pelo dela, tá? Então eu vou fazendo isso em todas as sobrancelhas, todas duas. E já em seguida, com um lencinho ou algodão umedecido em adstringente, ou pode ser também soro fisiológico, eu venho fazendo a retirada do excesso desse sabão, desse sabonete, das sobrancelhas dela, para em seguida fazer o nosso mapeamento. Agora, com o nosso mapeamento, com a minha linha pigmentada, eu venho fazendo os três pontos principais, que é o ponto central e os pontos iniciais dessa sobrancelha, e já venho em seguida conferindo a espessura da sobrancelha natural dela, tá? Já venho também fazendo a delimitação da base da sobrancelha, que é esse traço da parte de baixo, na parte inferior das sobrancelhas, delicadamente, fazendo também o arco do ponto alto dela abaixo e direcionando para o ponto final da sobrancelha. E logo em seguida eu vou também fazer a parte de cima, a parte superior, deixando o arco da sobrancelha dela, o ponto alto bem definido, bem redondinho. Para que não fique aquela pontinha que fica feio, né, na hora do resultado da sobrancelha. Essa parte, gente, vocês tenham que fazer com calma, tá? Para vocês não errarem e deixar o arco da sobrancelha da sua cliente bem feitinho, para que na hora que você for fazer a apilação para dar o resultado desse design, ele não venha ficar pontudo no resultado final, certo? Então, eu vou aqui terminar de fazer todo o mapeamento da sobrancelha dela. Vou conferir agora a altura do design de uma sobrancelha para outra. E vou conferir também se elas estão centralizadas. Que esse xizinho que ele vai se encontrar lá em cima na testa dela. É muito importante, gente, verificar a altura e a centralização desse design, para que a gente possa comparar uma sobrancelha com a outra e elas estejam bem harmonizadas, bem simétricas com o design, certo? E agora vamos passar para a nossa epilação. A cera que eu estou utilizando, gente, é a cera perolada da Depimiel, que é uma cera bem fácil de manusear e ela é ótima para tirar todos os pelinhos que a gente precisa tirar no design. Então, com o auxílio de um palito de laranjeira que ele tem essa ponta mais diagonal, eu vou conseguir fazer a aplicação dessa cera em toda a sobrancelha dela, sem excesso de cera, tá? É muito importante a gente fazer a aplicação da cera na quantidade correta, que não fique pouca cera, mas também que não fique nada exagerado de quantidade de cera. Então, vou fazer a aplicação primeiro na parte do meio da sobrancelha dela, tá? No ponto central, tirando todos os pelinhos. Com o auxílio do Perlon, eu venho fazendo a aplicação, pressiono levemente para que grude e puxo o sentido contrário do pelo, tá? Bem rápido, gente, não pode ser devagar para não machucar a cliente, tá? Aplico na pele e puxo o sentido contrário do pelo, não é para cima. Vou fazer agora na parte superior das sobrancelhas dela, aqui na parte de cima, com muito cuidado para essa cera não grudar nos pelinhos que não podem ser tirados da sobrancelha dela, porque essa cera, ela é muito potente. Pegou no pelinho e puxou, ela vai arrancar. E pra gente não ter nenhum tipo de acidente, é muito bom ter cuidado nessa hora de fazer a aplicação. Esse palito de laranjeira que ele tem essa ponta mais diagonal, ele consegue auxiliar a gente para deixar a aplicação da cera bem certinha, bem correta, sem deixar excessos e sem ter perigo
de ultrapassar a cera do design dela, de pegar realmente na sobrancelha dela. Então, vou fazendo toda a aplicação da cera sentido pelo, faço a aplicação do papel Perlon e retiro no sentido contrário bem rapidamente. O bom desse tipo de aplicação, de epilação no seu procedimento de design de sobrancelhas ou design com rena, é que ele vai te dar mais praticidade, melhor rendimento do teu tempo na hora de tu atender a tua cliente. Então, você consegue fazer uma epilação mais prática e bem mais rápida. Geralmente, um design com rena ou um design personalizado mesmo, sendo feito com epilação na pinça, ele custa bastante por conta do tempo que a gente demora ali para ficar pinçando pelinho por pelinho. Já na aplicação da cera, você aplica de forma adequada todo o espaço que você precisa para tirar aqueles pelinhos, e numa única puxada ela vai conseguir remover todos os pelos que você precisa. Na parte inferior, que é essa parte que a gente está fazendo agora, na pálpebra dela, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado em relação à parte superior da sobrancelha dela, tá? Porque se trata de uma parte que ela tem mais flexibilidade na pele. Então, eu faço a aplicação com o palitinho na cera, sentido o pelinho, e na hora que eu for fazer a retirada desse pelo agora, ó, eu tenho que pressionar bastante e puxar a pele dela, tá? Puxo a pele dela e puxo o Perlon sentido contrário do pelo, para que eu não venha lesionar a pele dessa cliente, nem machucar ela e também não dar flacidez na pele, gente. Se você fazer da forma correta, a epilação na cera não tem perigo nenhum de você dar flacidez na pele da cliente, tá? Vou fazer a mesma forma do outro lado. Passo a cera sentido do pelo de crescimento da cliente. Passo tanto na parte de cima quanto na parte da cauda. Faço a aplicação com esse palitinho na parte diagonal. Aplico o Perlon e retiro o sentido contrário do pelo, pressionando levemente e puxando bem a pele da cliente para não machucar ela. Feito toda a epilação, agora nós iremos para a aplicação da rena. Já estou aqui com a minha rena preparada, minha rena hidratada, e com o auxílio de um pincel fino e chanfrado, eu irei fazer a aplicação da rena na sobrancelha dela. Eu gosto muito de fazer a aplicação com esse tipo de pincel, porque a ponta chanfrada dele consegue me auxiliar para deixar as bordas do design dela bem definidos, sem eu precisar ficar limpando demais aquela sobrancelha. E isso, gente, faz muita diferença no resultado final da sobrancelha, porque um design com aplicação de sobrancelhas de rena mais limpo, a gente consegue deixar um resultado mais definido, com as bordas mais bonitas. Então, eu não preciso ficar manchando muito a pele dela. Então, eu venho, encosto com a ponta do meu pincel na borda e venho fazendo aplicação com batidinhas, me atentando sempre deixar toda a sobrancelha dela preenchida. E muito importante, eu não arrasto esse pincel, tá? Somente a aplicação com batidinhas já é o suficiente para deixar essa sobrancelha bem pigmentada. Vou só conferindo com o palitinho, deixando as bordas bem definidas, e vou fazendo a aplicação com batidinhas. Sempre encosto na linha da marcação o pincel. Já vocês conseguem ver que ele já fica com o formato exato do delineado da sobrancelha dela, sem eu precisar ficar limpando. É muito prático, gente. Se vocês conseguirem fazer isso em casa, no trabalho de vocês, vocês vão conseguir ver uma grande diferença no resultado final da aplicação de rena de vocês. Como aqui eu quero dar um resultado de sobrancelha mais ombrê, uma sobrancelha mais esfumada, eu farei a aplicação em toda a base
e puxarei depois, em seguida, para a parte superior, que é essa parte que vocês estão vendo agora. Estou fazendo o ponto alto dela e depois irei fazer o meio e o início dessa sobrancelha. A aplicação com pincel, gente, ela é opcional, tá? Eu faço a aplicação da rena com esse pincel diagonal, porque eu sinto mais precisão na hora da aplicação e ele me traz mais conforto para fazer a aplicação da rena na sobrancelha da cliente. Mas, se você quiser, você também pode estar fazendo a aplicação da rena com o auxílio de um palito. Pode ser um palito de laranjeira, pode ser um palito, aqueles aplicador de rena que tem da Touch, por exemplo. Não tem nenhum problema, tá? Você consegue também dar esse efeito de sobrancelha mais preenchida. Porém, eu me adaptei a fazer com um pincel por ter essa praticidade e ele ter esse design diagonalizado e conseguir me dar mais precisão na hora de fazer a aplicação da rena. Vejam que agora, na parte do início da sobrancelha dela, eu estou levemente arrastando a rena em sentido do crescimento do pelo dela para cima. Por quê? Porque eu quero dar um efeito de sobrancelha ombre, a parte do início mais clara, o meio mais escuro e o final mais escuro, tá? Com esse tipo de aplicação, eu consigo dar um efeito mais natural para a sobrancelha. O início ele vem clarinho e ele vai escurecendo até chegar ao final. Caso vocês não queiram fazer esse tipo de aplicação com pincel na parte do início, vocês podem fazer toda a aplicação da sobrancelha como um todo, normal, com batidinhas, e na parte do início você puxar com o auxílio de uma escovinha descartável, que também dá o mesmo efeito de início mais esfumado. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra sobrancelha dela. Irei fazer a aplicação começando pelo final da sobrancelha, pela cauda, até chegar ao início dessa sobrancelha. O tempo de ação da rena, ela varia muito de acordo com o gosto pessoal da cliente, tá? Com o seu estilo de trabalho e a marca que você utiliza, a marca da rena que você utiliza nos seus atendimentos. Não sei se vocês já pararam para ver que o meu estilo de sobrancelhas, que eu gosto muito de proporcionar para as minhas clientes, são aqueles tipos de sobrancelhas mais naturais, mais esfumadas, que não deixam tão marcante o olhar da cliente. Mas, lembrando sempre, gente, que a gente trabalha com o público. A gente tem que atingir o gosto pessoal daquela cliente, não só o nosso, tá? Então, vocês irão fazer de acordo com o que o cliente de vocês preferir. Mas, obviamente, deixando a marca registrada de vocês, que é a personalidade do seu atendimento, que é aquilo que vai fidelizar sua cliente. No caso desse procedimento, dessa aplicação da rena, eu utilizei a rena Menela, castanho claro com a preta, para dar uma quebrada. A preta só foi para dar uma quebrada um pouco na castanho claro, para não deixar ela tão clara, porque essa cliente, ela tem as sobrancelhas dela não tão claras, mas também não é escura. Então, eu fiz a mixagem dessas duas cores para chegar no tom mais exato do pelo da sobrancelha dela. E na rena da Menela, especificamente falando dessa marca, deixei apenas 2 minutinhos em cada sobrancelha. Porque essa rena, gente, ela pigmenta muito rápido e ela é muito forte. E também tem uma base fria. Então, eu deixei pouquíssimo tempo somente para deixar a sobrancelha dela mais contornada, mais delineada, sem pesar muito na carga de pigmentação dessa rena, tá? Aplicação feita. Deixo tudo bem limpinho para não deixar nenhum tipo de mancha e já venho fazendo a retirada da rena. Gente, essa rena da Menela, ela é muito, muito potente. Ela pigmenta, pegou na pele, ela pigmentou. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado com a aplicação da rena, especificamente falando da Menela. Porém, ela deixa um resultado muito bonito na sobrancelha. Fiz a retirada da rena, agora nós iremos fazer a neutralização.
Muito importante esse passo da neutralização, porque é ela que vai dar a definição do meu resultado natural na sobrancelha da cliente. Eu venho um pouquinho com a gotinha de removedor, tá? De rena. Esse que eu tô usando em específico é o da Sancil. Gosto muito dele, ele deixa a sobrancelha da forma que eu realmente adoro, com esse efeito de início mais clarinho, e o resultado é impecável que ele deixa. Em seguida, eu posso também fazer a aplicação de um fixador de rena para deixar a cor dessa rena mais aberta, não ficar tão fechada, deixar mais natural, tá? Mas é opcional nessa parte você passar o fixador da rena. Eu já vim em seguida fazendo a aplicação da minha pastinha mágica da Sancil para deixar os pelinhos bem alinhadinhos, porque eu já estava contente com a cor e a fixação dessa rena na pele dela, somente neutralizando com o removedor, tá? Não senti a necessidade de passar o fixador na sobrancelha dela. Então, eu fiz a neutralização e já venho em seguida deixando os pelinhos todos alinhadinhos, para deixar um resultado bem bonito para foto. Já fiz a remoção da outra também, já neutralizei e estou também aplicando o meu finalizador, que é a pastinha da Sancil, que eu gosto muito de utilizar nos meus atendimentos, porque ela deixa os pelinhos bem arrumadinhos. Eu posso tanto só deixar os pelinhos alinhados, como também dar aquele efeito de brow lamination que tá muito na moda, né, gente? E esse foi o resultado da nossa aplicação e design com rena com epilação na cera. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like. Segue a gente também lá no Instagram, que eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, tá? Todos os itens também que eu utilizei na descrição. Um beijo!